começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de assuntos de interesse da nossa comunidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Cabo e pastor Castilho e temos como convidado o pastor Márcio Balbino, ele que é da Igreja Comunhão em Cristo e que veio à TV Câmara para falar um pouco sobre o trabalho da igreja na cidade de Tupã e também sobre uma homenagem que a igreja recebeu por 10 anos de atividades na nossa cidade. Primeiramente, vereador, quero saudá-lo mais uma vez por estar aqui na TV Câmara, falar de um trabalho que é realizado em Tupã por uma igreja, há 10 anos, foi motivo de homenagem, e falar um pouco também do trabalho religioso na nossa cidade. Seja bem-vindo. É verdade, Rogério, a primórdio eu quero saudá-los, Você, o Dernival Manfre, toda a vossa equipe, com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. E com aqueles, claro, que estarão e que estão nos assistindo. Para mim é um motivo de muita honra, de prazer estar aqui nessa tarde, E trazendo meu amigo, companheiro, de longas datas aí, pastor Márcio Balbino, que tem feito um trabalho por excelência em nosso município, Resgatando almas do mundo do crime, das drogas, Tirando essas pessoas do submundo, E levando para Cristo. Então, para mim, é um motivo de muita honra, 10 anos, que está completando o ministério dele, a qual aí é onde ele é o pastor responsável, pastor Márcio Balbino. Então, para mim, é um motivo de muita honra estar aqui nessa tarde. Pastor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Eu agradeço a oportunidade, quero saudá-lo, você, pastor, e a todos que estão, vão estar nos vendo. Para mim é uma honra poder estar aqui, na TV Câmara. É muito bom poder participar desse programa que é líder de audiência e poder falar um pouco, da nossa história, falar um pouco da história da Igreja Comunhão em Cristo. Eu agradeço desde já. Bom, nós vamos falar sobre uma homenagem que foi recebida pela igreja, mas primeiro conhecer um pouco a Igreja Comunhão em Cristo. Vocês estão completando 10 anos em Tupã. Aonde fica a igreja e como é que começou essa igreja, pastor? 10 anos, Nós iniciamos no finalzinho de 2008, numa residência até do irmão Tequinha. O Tequinha, hoje é fiscal da feira de Tupã. E nós iniciamos ali o trabalho, eu era recém-saído da quadrangular, e começamos ali a fazer um trabalho na residência dele, orar pelas pessoas, pregar a palavra, e os irmãos então pediram para que nós pudéssemos estar abrindo um templo, E então nós alugamos ali o nosso primeiro templo, ali na rua Lélio Pisa, Avenida Lélio Pisa, 171, prédio pequeno ainda na época, e começamos ali o trabalho, dia 12 de janeiro de 2009, Nós iniciamos ali o nosso trabalho, começamos ali, ficamos ali 6 anos naquele prédio, Foi difícil, o início foi muito duro, não tínhamos equipamentos, não tinha som, não tinha mesa de som, não tinha caixa de som, não tinha cadeira, assento. Foi muito difícil e eu me lembro como hoje, e eu tinha um Fiat Uno 93, e eu peguei esse Fiat e eu vendi esse Fiat, era a única coisa que eu tinha na época, e eu vendi esse Fiat 93 para poder comprar os equipamentos para a igreja, E assim, por amor realmente à obra, Porque a minha história com Cristo, ela é um pouco diferente, que a maioria das pessoas, ou talvez a grande maioria, elas vêm para Cristo por uma dor, por um sofrimento, por uma adversidade, por uma perca, E a minha história, ela foi diferente. Eu vim por Jesus porque eu me apaixonei por Jesus. Eu fui convidado para ir numa igreja, naquela época a Igreja da Graça, era lá na Oceamac, e ali na Igreja da Graça eu fui, mas assim, era jovem, tinha 23 anos na época, então você vai para você
paquerar, para você conhecer as pessoas, assim, as meninas, e indo ali eu ouvi falar de Jesus e eu me apaixonei por Jesus. Eu não tinha problema, eu não tinha dificuldades. Eu vim ter depois que eu aceitei Jesus. Foi ao contrário, porque eu tinha muitos amigos, namorada, e eu renunciei a tudo isso. Quando eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei pela palavra de Deus, entendeu? Vim por amor, eu me apaixonei realmente por Cristo, e aí eu abandonei tudo. Abandonei os amigos da época, e aí eu fui vivendo um período de solidão na minha vida, entendeu? E aí eu não tinha mais amigos, e quando eu cheguei na igreja, eu era meio hippie, assim, né? Cabelo comprido, calça dobrada, então as pessoas se afastavam um pouco da gente, né? Não deve ser assim, mas infelizmente, aí depois com o conhecimento da palavra, foi que eu fui mudando a minha maneira de ser e tal, e falava na gíria, e tudo foi mudando em mim. Mas a minha história com Cristo começou, não foi pela dor, foi por amor, foi por me apaixonar por Jesus. E aí depois eu comecei o ministério, já vai fazer 24 anos que eu estou no ministério. No dia 9 de abril de 95, eu fui ungido obreiro leigo na Igreja do Evangelho Quadrangular, na época, pelo pastor João Elias Ação. E aí começou toda a história do meu ministério até chegar em abrir a própria igreja. Depoimento, né, assim, muito interessante, né? Mostra não só a questão da igreja, mas como que ele chegou, né, no ponto de se envolver com a igreja e a partir daí também buscar um ministério e ter um local próprio fazendo parte, né, de uma igreja, né, que já completa 10 anos. É verdade, Rogério. Deus, ele não chama os escolhidos. Deus não chama qualquer pessoa. Ele capacita os seus escolhidos, né? Então Deus ele trabalha dessa forma. Deus ele escolhe as pessoas, um para sentar no banco, outro para ser cooperador, outro para ser diácono, outro para ser presbítero, outro para ser evangelista, outro para fazer missões, né? E o pastor vem do verbo pastorear, cuidar, zelar, tomar conta, né? E o pastor Márcio Balbino, ele sempre teve esse chamado, né, de pastoreio, né? Então por isso que ele abriu o ministério, né? Porque ele tem uma maneira diferente de trabalhar, assim como eu tenho, né? Deus não fez clone. Deus não quer que todo mundo seja iguais. Porque às vezes eu vou pregar, a pessoa não vai aceitar Jesus. E às vezes o pastor Márcio vai falar, as pessoas irão aceitar Jesus e vice-versa, né? Então, e Deus usa as pessoas assim, ó, você vai abrir uma igreja porque você vai ter um rebanho que eu vou mandar um pessoal ali. Então, é maneiras diferentes de trabalhar. E Deus usou ele para abrir o seu ministério, que já faz aí 10 anos, e eu tenho a certeza que vai se prolongar por muitos e muitos anos aí, e muitas almas irão aceitar a Jesus Cristo como único, eterno, suficiente, Salvador e dono das suas vidas, através do ministério do pastor Márcio Balbino, que é Comunhão em Cristo. Mas você fez 2 mudanças grandes, então, na sua vida, né? A primeira foi abrir mão, né, da vida que você tinha, né, ou modificar a sua vida para ir para a igreja, e depois, com um tempo na igreja, decidir se tornar pastor e, ao mesmo tempo, ter um local próprio, né, uma igreja, para levar a mensagem que você entende ser a maneira, né, de você passar isso para as pessoas. Sim, na verdade, eu nunca imaginei na minha vida ser pastor. Primeiro porque eu tenho uma limitação na minha voz, e isso eu não imaginava um dia poder pregar, falar em público, né, ministrar. Eu já tive a oportunidade de pregar para mais de 1000 pessoas, né, tanto aqui como fora. Eu não imaginei isso na minha vida, né? Não imaginei um dia poder estar subindo no altar para poder falar da Bíblia, isso não passava pela minha cabeça,
De maneira nenhuma, porque eu não imaginei que um dia eu ia ser alguém de igreja, e frequentar a igreja, estar na igreja, pela vida que eu, né, a minha maneira de viver na época, né? Mas Deus, é igual o pastor falou, Deus ele tem maneiras e maneiras de trabalhar. E quando Deus me levou naquele dia para a igreja, na minha mente era para outro sentido, mas Deus tinha, né, já o propósito de ali me levar para o ministério, entendeu? Aí eu fui para o ministério, depois tive essa mudança toda, e na realidade não foi assim fácil, né? Eu era viciado no cigarro, fumava, e, né, larguei. Foi uma renúncia muito grande em todos os sentidos da vida, porque para você servir a Jesus é diferente de você ser evangélico, você ser crente, é diferente. Servir a Jesus é você procurar fazer o que Jesus fazia. E aí é difícil, entendeu? A vida de um verdadeiro cristão, porque não basta você estar na igreja, a vida de um verdadeiro cristão é renúncia. Nós temos que renunciar todos os dias, em todos os sentidos. E aí, um jovem de 23 anos, na época, hoje, eu vou dizer assim, é menos difícil, não é fácil, mas é menos difícil. Mas um jovem de 23 anos, abandonar tudo, a renunciar tudo, é muito difícil. Só se você realmente tiver a unção e o chamado de Deus. Não é para qualquer um, não é qualquer um que vai chegando e vai fazendo as coisas. Porque você tem o lado espiritual da história. Então é difícil. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo. Na volta nós vamos falar um pouco mais sobre a Igreja Comunhão em Cristo, que está completando 10 anos, onde ela atua hoje, quais são as ações sociais que vocês realizam, além do trabalho da própria igreja, e falar também sobre essa homenagem aos 10 anos de trabalho que vocês realizam. Daqui a pouco nós voltamos.